Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Cumprimento meus colegas, o digno procurador regional eleitoral, os senhores advogados aqui presentes, jurisdicionados e servidores da Casa. Inicialmente, já peço as minhas escusas pelo atraso, em razão de que nós estávamos em reunião prévia com os membros do Tribunal Pleno. Então, por isso que começaremos a sessão com certo atraso. Eu quero anunciar aqui que continua adiado, em razão do pedido de vista, o processo 52.789, que é o 2.1 da pauta. Esse processo encontra-se com vista a colega doutora Vanessa Curti, da relatoria do doutor Ulisses Rabaneda. Nós teremos sessão amanhã, né? Portanto, estará em mesa para julgamento. Nós temos aqui, chama julgamento, o 2.2, é o processo 794, é um agravo interno, ação de impugnação de mandato eletivo, eleição 2010. O agravante é José Antônio dos Santos Medeiros, e o agravado é Paulo Pereira Fiuza Filho, Carlos Augusto Abicalil e José Pedro Gonçalves Taques. Esse processo da relatoria do colega doutor Ulisses Rabaneda dos Santos, que tem a palavra, não há parecer, obviamente, em razão da natureza do recurso em mesa. Senhor presidente, trata-se de agravo interno interposto por José Antônio dos Santos Medeiros em face da decisão de folhas proferida por este relator que, entre outras coisas, alterou o método de realização da perícia grafotécnica determinada nos autos, substituiu os quesitos do juízo antes apresentados por outros, limitou o material gráfico padrão a ser utilizado na perícia àqueles juntados nesses autos, conforme folhas 2.618 e seguintes. A decisão agravada está vazada nos seguintes termos. E aqui eu vou ler trechos da decisão agravada, senhor presidente, por pertinente. Eu disse o seguinte: em cumprimento à determinação de folhas, partes desses autos foram remetidos à Polícia Federal para a realização da perícia determinada, tendo sido formulados quesitos pelo juízo, admitidos assistentes técnicos, fixado o prazo e data de início dos trabalhos. As folhas 2.605, continuei na decisão. Compareceu aos autos o delegado de Polícia Federal, Marcelo Henrique de Araújo, e informou ser impossível realizar a perícia pelo método de confrontação, conforme determinado. Aduziu ainda a autoridade policial que no inquérito, que apura os mesmos fatos sob os contornos criminais, estão sendo realizadas colheitas de material gráfico para uma perícia semelhante à determinada nesta ação de impugnação de mandato eletivo. E continuei, acrescenta que referido material gráfico, aspas, poderia ser utilizado no interesse da perícia requisitada no processo eleitoral 794, devendo, para tanto, a apresentação de novos quesitos mediante ofício. Acompanha referido ofício os documentos de folhas. Na folha 2.717, José Antônio dos Santos Medeiros postulou vista dos autos de todos os processos, principais incidentes e de recursos com ou sem formação de instrumento. É o relatório decido, afirmei na decisão agravada. 1. Havendo impossibilidade de se realizar a perícia determinada pelo método de confrontação e, tendo a autoridade policial informado que possui material gráfico colhido, cujas cópias encontram-se as folhas 2.606 e seguintes, revogo os itens 3 e 6 da decisão de folhas e apresento em substituição novos quesitos do juízo, nos termos do artigo 470.2 do novo CPC, a saber. E aqui eu formulei 2 quesitos em substituição a quesitos anteriores que eu havia apresentado. E no item 2 da decisão, que é o ponto agravado, eu disse o seguinte: alerta o expert que as assinaturas e rúbricas padrões que poderão ser utilizadas para confeccionar o laudo pericial se limitam àquelas constantes do IPL 648/2015 que foram juntados aos autos da presente AIME, conforme se vê as folhas 2.618 e seguintes. E aqui dei outras determinações da decisão agravada que não foram objeto de recurso. Continuo. Contra esta decisão,
O ora agravante José Antônio dos Santos Medeiros apresentou embargos de declaração que, nos termos do artigo 1024, parágrafo 3º do novo CPC, foram convertidos em agravo interno, já que suas razões, mais do que apontar supostas omissões no deciso, prendeu-se no desacerto do ato jurisdicional. Assim, determinei a intimação do então embargante, agora agravante, para que, querendo, aditasse as razões recursais adequandas aos termos do artigo 1021, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Em manifestação, o agravante ratificou os termos apresentados por ocasião da interposição dos embargos, pugnando, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, sua submissão ao colegiado, pugnando pelo provimento do recurso. Em síntese, o recurso interposto pretende ver reformada parte da decisão agravada, notadamente aquela que determinou que o material gráfico a ser utilizado para a realização da perícia deveria ser apenas aquele juntado aos autos às folhas 2618 e seguintes. Alega o agravante que nesses autos encontra-se juntados o material gráfico de apenas 14 pessoas, ao invés de todos que subscreveram a ata objeto da perícia. Afirma que Valtenir Luiz Pereira, aspas, estopim da alegação contida na inicial, sequer consta do material gráfico até agora colhido pela autoridade policial, fecho aspas. Contudo, continuou o agravante, determinou-se a realização de perícia sem que colhido todo o material gráfico, aspas, limitando-se a prova técnica à comparação de rúbricas e assinaturas de parcela de alguns dos subscritores dos documentos a ser analisados, fecho aspas. Arremata dizendo que, aspas, como não pode haver exame parcial, isto é, a realização do exame tendo como base parcela dos subscritores do documento submetido à análise técnica, e como ainda não foi colhido todo o material gráfico, entendeu ser necessário o provimento do recurso para o fim de que o exame pericial compreenda os vistos e assinatura de todos os subscritores da ata de deliberação partidária da coligação Mato Grosso Melhor para Você, e não apenas alguns. Apenas Paulo Pereira Fiuza manifestou-se sobre o recurso, pugnando pelo desprovimento do mesmo, ao argumento de que o reconhecimento da falsidade da ata independe da colheita do material de todos os que subscreveram-na, arrematando dizendo que a falta de material do deputado Valtenir Luiz Pereira, pivô do início da presente ação, não é necessário. Por fim, requereu Paulo Pereira Fiuza Filho a condenação do agravante nas penas da litigância de má-fé, pois, na sua ótica, a interposição desse recurso tem caráter nitidamente protelatório. Com visos aos autos, o Ministério Público Eleitoral deixou de se manifestar sobre o agravo interno nos termos do regimento interno. É o relatório, senhor presidente. O senhor pode prosseguir com o voto, por gentileza, já que não há parecer. O agravante se insurge contra a decisão proferida por este relator, no sentido de que a perícia grafotécnica determinada nos autos se limitasse a utilizar o material gráfico já colhido e juntado nesta AIME, as folhas 2618 e seguintes, afirmando não ser possível uma perícia parcial. Pois bem, consta da decisão agravada. Aqui, repeti a decisão agravada no trecho pertinente, vou poupar Vossa Excelência da leitura e continuo. A ata objeto da perícia possui 23 assinaturas, sendo que, nos autos, as folhas 2618 e seguintes encontram-se juntados o material gráfico de 14 pessoas, entre elas Paulo Pereira Fiuza Filho, José Carlos Dort, Francisco Wagner Lopes Simplício, Solange Vani Vieira, José Marques Braga, Miguel José Orives Neto, Otaviano Olavo Piveta, Jair Mariano, Roberto Márcio Guia dos Santos, José Roberto Estopa, Aloísio Leite Paredes, Edson Ribeiro da Silva, Roberto Campos Correa Júnior e Rodrigo Sérgio Garcia Rodrigues. Portanto, a despeito de não constar dos autos o material gráfico de todos os subscritores da ata periciada, especialmente do deputado Valtenir Luiz Pereira, fato é que há material mais que suficiente para a realização da perícia. O que se alega na presente AIME é que várias rúbricas e ou assinaturas da ata são falsas, ou seja, a ação não aponta para uma ou outra contrafação específica nos termos do que consta da inicial. E aqui eu vou ler o trechinho da inicial, senhor presidente, por pertinente. Disse a inicial:
Pela declaração dada pelo deputado Valtenir Pereira, pode ser constatado que, aparentemente, a falsificação dos documentos ocorreu da seguinte forma. Foi elaborada uma ata com a deliberação das pessoas acima mencionadas, posteriormente foi alterado o documento, sem o conhecimento de todos, aproveitando-se as assinaturas dadas na ata anterior. Tanto é que, no documento falsificado, consta nas últimas 2 folhas 23 assinaturas, conquanto nas 2 primeiras há apenas 13 rúbricas. Além disso, as rúbricas existentes nas 2 folhas são divergentes, inclusive há rúbrica em uma folha que não consta da outra. Todos esses fatos evidenciam uma possível prática de crimes conforme descrito no artigo 350 e 353 do Código Eleitoral. Fecho aspas, é trecho da inicial. Continuo, portanto, a utilização do material de 14 pessoas de um total de 23 é mais que suficiente para se chegar a uma conclusão. Aliás, a determinação no sentido de que a perícia deveria se ater àquelas assinaturas cujo material colhido já constasse dos autos, objetivou garantir o contraditório e ampla defesa, evitando-se que fosse utilizado elementos não constantes dos autos para a prova técnica. Havendo rol mais que suficiente de material gráfico colhido, não haveria qualquer razoabilidade em se aguardar outras assinaturas para o exame pericial, notadamente diante do tempo de tramitação deste processo, aliado à determinação de prioridade em sua tramitação pelo Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, sendo o número de assinaturas já colhidas suficiente para se saber se houve, de fato ou não, fraude na colheita das assinaturas, não há que se falar na necessidade de aguardar outros elementos. Até pela dificuldade, né? Até pela dificuldade. Nós temos aqui 23 assinaturas, não se diz essa assinatura é falsa ou aquela, não. Diz que um conjunto de assinaturas é falso. Nós temos os autos a 14 assinaturas com padrão colhido, né? Mas nós não temos, nós nem sabemos se todas elas seriam possíveis de se colher. Essa AM já está tramitando há 8 anos. Ademais, continuo, a determinação contida na decisão agravada, antes de prejudicar o agravante, o beneficia, pois, alegando o autor que há falsidade em rúbricas e ou assinaturas constantes da ata objeto da perícia, e, em sentido contrário, afirmando o impugnado que não há a mencionada falsidade, quanto menos assinaturas forem investigadas, evidente que há menor possibilidade de se chegar a uma eventual fraude. Assim, também em razão da ausência de qualquer prejuízo ao agravante, tenho que sua insurgência não prospera. Por fim, quanto ao pedido de condenação do agravante litigância de má-fé, tenho que não assiste razão a Paulo Pereira Fiuza Filho, já que é direito da parte se insurgir adequadamente contra a decisão que entende equivocada. Registro que, em oportunidade anterior, este colegiado manteve condenação do agravante por litigância de má-fé imposta por este relator. Contudo, o contexto era absolutamente diverso. Naquela oportunidade, o agravante apresentou embargos de declaração após ter anteriores embargos de declaração rejeitados, utilizando os mesmos argumentos, o que foi interpretado como protelatório. Esta não é a hipótese dos autos, razão pela qual rejeito o pedido de condenação do agravante nas penas do artigo 80 do Código de Processo Civil. Com essas considerações, senhor presidente, eu nego o provimento ao recurso. É como voto. Pela própria natureza do recurso, já sinalizava, né, para essa conclusão, né, na medida que o senhor não se retratou, né, obviamente que seria encaminhado o voto ao seu desprovimento. Apenas uma pequena observação, talvez mais pensamento alto. Eu quero participar de todos que o doutor Jacques integra essa turma em razão do impedimento do titular, do doutor Ricardo Almeida. Como vota o doutor Jackson Francisco? Eu acompanho o relator. Doutora Vanessa? Questionamento, fazer doutor, essas 14 pessoas que forneceram material são as 14 que estão na... E elas constam também na assinatura? Na verdade, era impossível saber se essas 14 porque tem menos rúbricas do que assinaturas. Uhum. Né? Era impossível saber se essas 14 eram pessoas que rubricaram, até porque a rúbrica difere da assinatura. Uhum. Então, bastante dificuldade. Agora, o que aconteceu? O delegado, no inquérito correlato, que apura os mesmos fatos,
começou a ouvir as pessoas e começou a colher o material gráfico dessas pessoas que ele ouvia. Algumas delas foram colhidas, outras não colheu o material gráfico. Pessoas eram ouvidas, mas o material gráfico não era fornecido. Então eu solicitei que ele enviasse para que fosse anexado na AIME todo o material gráfico que ele pôde colher. Para que não ficasse fora do corpo da ação o material gráfico, porque o perito ia se basear em qual material. Aí ele não encontra uma assinatura, por exemplo, na hora de fazer a perícia e busca outra. Aí não encontra, busca outra. Nós temos 23, né? Até para limitar o perito. Não, ele vai fazer com essas assinaturas e é com essas que precisa ser feita a perícia. E aí, inclusive, a perícia já foi feita e eu já intimei as partes para se manifestar sobre elas e trazer o laudo do assistente técnico, né? Então, eu não sei se essas 14 são 14 rúbricas. Não tem elementos para dizer isso. E a do Valtenir, Vossa Excelência não entendeu, interessante. Na verdade, o delegado tem a oitiva do Valtenir, mas não tem o material gráfico dele. Na verdade, eu nem escolhi qual material gráfico seria utilizado. Eu determinei a perícia com o material gráfico que existia. Né? Houve uma atividade paralela na condução da AIME do delegado de polícia colher esse material gráfico. É um inquérito que está tramitando também já há um bom tempo. Né? Então, eu não se tivesse o material gráfico dele, ótimo, também incluiria e seria feito. Agora, não tinha. Então, por isso que eu determinei a realização da perícia. E já estava produzida a prova também. E eu não teria, assim, eu entendi que não teria como a gente ficar esperando ad eterno a colheita de todo o material gráfico. Se tivesse assim, se a inicial apontasse, olha, esta assinatura é falsa, né? Haveria, entendo, que a necessidade daquela assinatura ser analisada. Agora, ele diz que assinaturas são falsas. Ele nem consegue apontar quais delas são. Então, num rol de 23, das 14 que estavam nos autos, eu encaminhei para ser feita a perícia e ela foi feita. Ô, Ulisses, Pois não. nem o próprio Valtenir, ele alegou que a assinatura dele era falsa na denúncia? Eu não fiz o Ou ele só cotejo falou da que... prova, não fiz o cotejo da prova testemunhal colhida com a, né, com a decisão que prolatei. Eu não fiz o juízo de que, analisando uma a uma o que falou, se era dele ou não, para fazer o confronto. Eu vou acompanhar o relator, até porque esse material já está, essa prova já está concluída e o resultado dela pode dar elementos e depois nada impede que, se essa prova não dê elementos para o juiz, né, complementar, ele pode mandar complementar e tal. Se sentir dúvida ou segurança com relação à prova, ele pode complementar. Então, nesse sentido, eu acompanho o relator. Doutor Antônio Veloso. Com o relator. Desembargador Pedro Sakamoto. Bem, senhor presidente, eu acompanho do outro relator. Doutor Marcos Faleiro. Senhor presidente, acompanho o relator. Adiro também voto do digno relator. Com isto, proclama resultado. O tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator. A sequência, eu trago à mesa. Eu agradeço a presença do doutor Jackson. Trago à mesa o processo 2.3, embargo, declaração, prestação de contas de partido político, contas anual relativo ao exercício 2012, que é do PT de Mato Grosso. Embargante é justamente esse diretório regional, e o da relatoria do doutor Antônio Veloso Peleja Júnior. Não há também parecer. Com a palavra. Senhor presidente, estou com a palavra? Perfeito. Não, falou a doutora Vanessa.
Vamos lá, então. Ok, eu escutei. Trata-se de embargo de declaração interposta pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, em face do acórdão 26038, exarado por essa Corte, na sessão plenária de 9 de março de 2017, que, sob relatoria do eminente relator Rodrigo Curvo, desaprovou as contas relativas ao exercício 2012, aplicando pela unidade de suspensão de reparto de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 6 meses, determinou o recolhimento do valor de R$ 123 mil, aplicação de sanção prevista no 44, parágrafo 5º da Lei dos Partidos Políticos, com a redação da Lei 12.034, em razão do descumprimento do comando contido no artigo 44.5 da Lei 9.096, destinado à criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, bem como determinou o recolhimento com recursos próprios dos valores oriundos de fonte não identificada de R$ 33.977,09, nos termos do artigo 6º da Resolução 21.841 de 2004, ficando suspensos com perda ou recebimento de novas cotas do fundo partidário até que haja o esclarecimento da situação de irregularidade e ele seja aceito por essa justiça especializada, conforme 28, inciso 1, Resolução 21.841, 2004, vigente no decorrer do exercício 2012. O acórdão ficou assim emendado, vou poupar os senhores da leitura, né? E o embargante alega taxa esse acórdão de contraditório em decorrência da não aplicação da lei mais nova, Lei 3.165, notadamente na alteração do artigo 37, parágrafo 3º. E essa nova regra é mais branda, porque eliminou a sanção de suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário. No entender dele, ela tem aplicação imediata de forma a alcançar os processos ainda em andamento. Aduz que, embora o artigo 37, parágrafos da Lei 9.096, com redação vigente de 2012, não tenha conteúdo estritamente penal, possui natureza evidentemente punitiva, e sua revogação pela vigência de outra norma que impõe sanção menos rigorosa ao penalizado atrai a aplicação do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Assevera que a norma constitucional assegura a retroatividade da norma penal, da norma mais benéfica, em qualquer campo sancionatório. Alega ainda que o acórdão é contraditório, pois reputa como sendo de origem não identificada os valores informados às folhas 32 e 46 dos autos, e listados às folhas tais, concluindo que a irregularidade conduz à desaprovação das contas e à determinação de recolhimento ao erário do valor respectivo, em virtude de não comprovação de sua regular aplicação. Sustenta que, se considerarmos aplicável a Resolução 21.841, 2004, já revogada, é necessário reconhecer que o artigo 28.1 prevê suspensão de repasse de novas cotas partidário, mas não a restituição desses valores. Alega a existência de duplicidade de punição, haja vista ter o relator anterior votado pela desaprovação das contas, impondo como medida sancionatória a suspensão do fundo partidário por 4 meses, com fundamento na revogada redação do artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.096, e, na sequência, determinando o recolhimento do que foi nominado como recursos de origem não identificada, determinando novamente a suspensão das cotas do fundo partidário até que haja o esclarecimento respectivo. Assevera a existência de erro material, porque o voto condutor fixou em 4 meses o tempo de suspensão das cotas, mas o presidente do tribunal declarou por maioria a suspensão no prazo de 6 meses. Requer, então, o recolhimento, o conhecimento dos presentes embargos e o seu provimento. Procuradoria Regional Eleitoral devolveu os autos sem manifestação ao relatório, senhor presidente. O senhor pode prosseguir, já que não aparecer? O processo teria retornado sem parecer? Está falando que... Perfeito. Os presentes embargos são tempestivos, interpostos dentro do tríduo legal,
nos termos do 275, parágrafo 1º do Código Eleitoral, conforme certificado, presentes os pressupostos de admissibilidade, deles conheço. Os declaratórios têm finalidade de aclarar obscuridade, resolver contradição, suprir omissão. No caso, trata-se da contradição. O recurso em mesa ele foi oposto em face ao acordo 26038, e eu já vou poupar da leitura porque já foi feito no relatório respectivo. Então, passo a analisar abaixo as alegações. Primeira, suposta existência de contradição na aplicação da redação do parágrafo 3º do artigo 37 da Lei 9.096. O recorrente alega a existência de contradição na aplicação do referido artigo, vigente quando da prestação de contas, embora o acórdão reconheça a alteração promovida pela Lei 3.165 de 2015. Essa nova redação do artigo 37 determina como única sanção a devolução da importância apontada como irregular, não havendo a possibilidade de suspensão do recebimento de recursos oriundos do fundo partidário, como de fato ditou o acórdão. Ao contrário do que alega o embargante, não há alguma contradição no acórdão embargado, porque apenas consignou que a sanção foi aplicada com fundamento no artigo 37, parágrafo 3º, Lei 9.096, com redação vigente à época dos fatos. O trecho questionado é o seguinte: em virtude da relativa gravidade das circunstâncias motivadoras da desaprovação, fixa o prazo de 4 meses de suspensão para o recebimento de cotas do fundo partidário, como medida sancionatória. As contas julgadas dizem respeito ao exercício 2012, motivo pelo qual a elas deve ser aplicada a legislação vigente à época, não sendo possível aplicação de redação conferida por legislação posterior. Na espécie, o embargante busca a aplicação de nova redação conferida pela mini-reforma eleitoral, por lhe ser mais favorável. Todavia, essa pretensão não pode ser acolhida, porque as prestações de contas são regidas pela legislação vigente ao momento de sua apresentação. Ou seja, uma prestação de contas do exercício 2012 deve ser regida pela legislação respectiva, vigente no exercício, e não no exercício de 2015. Trata-se de norma de direito material de natureza civil eleitoral, aplicável aos fatos a partir do momento de sua vigência, mas respeitando-se os atos e fatos consolidados em consonância com a lei anterior, que deverá ser aplicada. A norma, não obstante a imposição da multa, não tem o caráter penal, não podendo vingar o argumento de que, por tê-lo, a lei mais benéfica deve ser aplicada, no caso, a novatio legis in melius. Logo, a análise e o julgamento das prestações de contas anuais devem observar o princípio do tempus regis actum, conforme, aliás, manifestado pelo Procurador Regional Eleitoral às folhas tais. E esse assunto também foi objeto de discussão por essa Corte. Destaco a parte negrita, importante destacar a propósito, que o Tribunal Superior Eleitoral já teve a oportunidade de se manifestar acerca da aplicabilidade da nova lei aos fatos anteriores, tendo sido categórico ao afirmar que deve ser respeitado o princípio tempus regis actum. Vou pular ali para a página 5, poupá-lo, senhor, da leitura da jurisprudência. Ademais, o acórdão embargado está em sintonia com o comando do 65, parágrafo 3º, resolução 23464, que estabelece que as prestações relativas aos exercícios anteriores a 2015, como é o presente caso, devem ser analisadas de acordo com as respectivas regras previstas na resolução 21841 e, por consequência, com base no artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.096, com a redação antiga. Concluindo, é necessário destacar que o princípio da retroatividade da lei mais benéfica é tema específico da área penal, inaplicável em sede de prestação de contas partidárias, dada a sua natureza civil, conforme lição aurida do julgado abaixo. No item 5, ele pontua justamente o princípio, esse axioma, aliás, o princípio do tempus regis actum, e a inaplicabilidade do princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Abaixo eu cito jurisprudência precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido da impossibilidade da aplicação do referido axioma. E também um precedente aqui da nossa corte, de Lavra, Dr. Rodrigo Roberto Curvo.
Logo, quanto a esse ponto, não há contradição a ser sanada, não há que se falar em aplicação do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, consoante postula o embargante. Item 2. Suposta existência de contradição na determinação de recolhimento de recursos para os quais não houve identificação do doador originário. O embargante alega suposta existência de contradição, pois reputa como sendo de origem não identificada os valores informados às folhas tais dos autos e listadas as outras folhas 371, 375, concluindo que a irregularidade conduz à desaprovação das contas e à determinação de recolhimento ao erário do valor respectivo em virtude de não comprovação de sua regular aplicação. De fato, assiste razão ao embargante, porquanto o voto condutor analisou o recebimento de recursos para os quais não houve a identificação do doador originário, no valor de R$ 33.977. Todavia, acabou por concluir a necessidade de desaprovação das contas com a frase "em virtude da não comprovação de sua regular aplicação", fora do contexto em discussão. O embargante destaca que os recursos em discussão são oriundos do Diretório Nacional do Partido, conforme demonstram os campos contribuinte e CNPJ, do formulário constante no parecer técnico conclusivo. Contudo, convém destacar que não houve a demonstração de quais foram os doadores originários, ou seja, a fonte dos recursos do Diretório Nacional do PT. Também assiste razão embargante porque o artigo 28.1 da Resolução 21841/2004 determina a suspensão com perda do recebimento de novas cotas do fundo partidário, até que o esclarecimento a respeito da utilização de recurso de origem não identificada seja aceito por essa justiça, de forma que o voto condutor extrapolou o comando normativo em apreço, ao determinar o recolhimento com recursos próprios no valor de R$ 33.977,09, conforme descrição abaixo. Vou poupá-las da leitura. Ante exposto, tendo em vista as contradições postas acima, confira efeitos infringentes aos embargos de declaração para excluir a determinação de recolhimento da importância de R$ 33.977,09 do voto em discussão. Quanto à alegada duplicidade de punição pelo mesmo fato, veja excerto da peça recursal. Ele alega que houve duplicidade de punição pelo mesmo fato, ou seja, a reprovação das contas partidárias, que no primeiro momento são fixadas em 4 meses, o tempo de suspensão de cotas partidárias. E na sequência, suspende esses mesmos recursos indefinidamente, condicionando retorno ao acatamento e esclarecimento pelo tribunal. Então ele fala o seguinte, olha, houve dupla punição, primeiro por 4 meses, e esses 4 meses, na verdade, o plenário tinha fixado em 6, então ficou constando em 4. E aí depois teve uma outra punição referente a um outro fato, que houve a suspensão de forma ilimitada, vamos dizer assim. Então são duas. Ele fala que essas duas punições consistem em uma duplicidade. Eu vou parar de ler agora a transcrição e vou continuar a leitura do voto. Primeiramente, é necessário salientar que não assiste razão ao embargante quando alega a existência de dupla punição pelo mesmo fato, pois a desaprovação das contas não foi fundamentada somente na irregularidade em discussão, mas também em outras explicitadas no voto condutor, a exemplo da extrapolação do limite de recurso fundo partidário com despesa pessoal, na comprovação parcial das despesas realizadas com recurso do fundo partidário e ainda pela anotação de ressalva a impropriedade relativa à não aplicação de recurso fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Ademais, o embargante não se manifestou oportunamente, contribuindo para a presente situação, que ora taxa de irrazoável, pois, intimado a se manifestar acerca do relatório preliminar, silenciou-se, conforme a certidão de folhas 356. Pois bem, em que pesem tais fatos, sustenta que, se considerarmos aplicável a Resolução 21841/2004, já revogada, a regra do artigo 28.1 prevê a suspensão do repasse das cotas novas do fundo partidário, mas não a restituição desses valores, alegando a existência de duplicidade de punição, haja vista o teor anterior votado pela desaprovação das contas, impondo como medida sancionatória a suspensão por 4 meses, majorado pelo plenário para 6 meses.
com fundamento no 37, parágrafo 3º, Lei das Eleições. E, na sequência, determinado o recolhimento do que foi nominado de recurso de origem não identificada, determinando novamente a suspensão de cotas do fundo partidário, até o esclarecimento do partido seja aceito. Insta a ressaltar que já foi acolhida a exclusão da determinação do recolhimento da referida importância, de 33.977, porque não consta da mencionada Resolução 21.841. Por outro lado, nota-se que a sanção do mencionado artigo, no sentido da suspensão, sine die, dos repasses do fundo partidário, é assaz grave, porque impossibilita o recebimento de novas cotas até que o esclarecimento do partido seja aceito. A suspensão pode durar ad infinitum, inviabilizando o funcionamento da grei partidária e traduzindo-se em morte do partido, o que vai de encontro à razoabilidade e adequação da punição. Procede a preocupação do embargante no que se refere à existência de 2 prazos de suspensão de cotas partidárias, um de 6 meses e outro em aberto, ou seja, suspensão no recebimento de novas cotas duraria até os esclarecimentos a respeito dos recursos de origem não identificada, sejam aceitos por essa Corte, evidenciando, portanto, uma penalidade ad aeternum. Destaque, com base no princípio na regra da razoabilidade, determina que a suspensão das cotas do fundo partidário decorrente da determinação preferida quando da análise dos recursos de origem não identificada tenha o mesmo prazo de 6 meses decorrente da desaprovação das contas, de forma cumulativa, porque oriundas de fatos diversos, motivo que me leva a conferir efeitos infringentes ao embargo de declaração também nesse ponto. Então, estou fazendo uma limitação que seria ad aeternum, né, porque se dispõe que até que sejam aceitas por essa justiça essas argumentações. Então, o voto está sendo no sentido de conferir os efeitos infringentes para que haja uma limitação nessa punição. E o último, o erro material, e eu já expliquei aqui, porque ele fixa em 4 meses, mas o plenário ele majora por 6 meses. Ele majora por 6 meses. Então, há necessidade de correção desse erro material. Então, posto isso, ante a existência de contradição no acordo impugnado, conheço dos embargos declaratórios e os acolho parcialmente para excluir a determinação de recolhimento da importância, para que as cotas de suspensão do fundo partidário decorrente da determinação proferida quando da análise de recurso de origem não identificada tem o mesmo e único prazo de 6 meses decorrentes da desaprovação das contas. De igual forma, corrige o erro material relativo ao prazo de suspensão de cotas do fundo partidário para 6 meses. É com voto, senhor presidente. O senhor está acolhendo parcialmente. Exato. Mas com alteração de parte do acordo. Né? Aí o senhor elaborou um novo acordo. Sim. Sim? Sim. Como vota o desembargador Pedro Sakamoto? Pelo que eu entendi, Vossa Excelência está excluindo a devolução dos 33 mil por falta de previsão legal. Sim. Não consta isso na resolução. Sim. Perfeito. Eu estou de acordo com o relator, senhor presidente. Sim. Doutor Marcos Faleiro? Senhor presidente, acompanho o relator. Doutor Ulisses Rabaneta? Senhor presidente, eu vou pedir vista dos autos, como já fiz do julgamento dessa prestação de contas, por uma razão específica. Eu tenho votado aqui, com base em precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, que a devolução dos valores de origem não identificada, na verdade, ela decorre, segundo a jurisprudência do TSE, da impossibilidade de utilização desses valores. O que diz o TSE? Diz o seguinte, aspas, a determinação de recolhimento ao fundo partidário de recursos provenientes de fonte vedadas ou de origem não identificadas é mera decorrência da proibição da utilização de tais recursos. Se a agremiação não pode recebê-los, por certo, tais recursos, uma vez recebidos, não podem permanecer no patrimônio do partido político. Então, o TSE tem entendido que a ausência de previsão na resolução decorre de que esta devolução não é pena. Esta devolução, ela nada mais é do que trazer a prestação de contas, a situação para o status quo. Qual seja, se não pode receber origem de fonte não identificada, por certo, se ele foi recebido, ele tem que ser devolvido. Isso não seria, na visão do TSE, uma pena. Eu vou ter alguns casos aqui nesse sentido. Então, só para, de fato, identificar se esta é a situação dos autos, eu vou pedir vista.
Os dois colegas, na sequência, aguardam pedido de vista, que são, respectivamente, o doutor Ricardo e a doutora Vanessa. Aguardem. Então, o relator acolheu parcialmente os embargos, o que foi acompanhado pelo primeiro e segundo vogal. Pediu vista o terceiro vogal e os demais aguardam. Julgamento suspenso. Essa é a conclusão parcial dos presentes embargos aqui em mesa, colocado para julgamento. Encerramos aqui os processos pautados de natureza judicial e eu quero passar agora para a parte administrativa e propor aos colegas uma nota de elogio na ficha funcional dos servidores. Eu estou aqui a dizer que, excelentíssimos senhores membros, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, como é de conhecimento de todos, nós tivemos, respectivamente, no dia 1º e no dia 2 do corrente mês e ano, neste tribunal, que sediou o Fórum Nacional da Propaganda Eleitoral nas mídias sociais, que congregou estudiosos e profissionais de renome nacional. A gravidade do tema e sua potencial ameaça ao equilíbrio do pleito eleitoral atraiu os holofotes não apenas da imprensa, mas de toda a sociedade. Como todos puderam testemunhar, a realização desse evento não se restringiu à apresentação de palestra, mas demandou o envolvimento de todos os participantes em workshops que tiveram por objetivo a identificação, o tratamento de questões complexas e a elaboração de um documento único. Logo, foi um trabalho árduo de construção com o objetivo de contribuir com a excelência dos trabalhos prestados por essa Justiça Eleitoral. Atribua o sucesso e os frutos do Fórum Nacional à propaganda eleitoral nas mídias ao valioso e apoio dos excelentíssimos senhores membros da Procuradoria Regional Eleitoral, com os servidores plenamente engajados com as diversas atividades necessárias à sua realização, aos incansáveis funcionários, terceirizados e aos generosos colaboradores, aqui compreendidos aos familiares e amigos dos servidores, que cederam objetos e obras de arte para embelezar e tornar mais acolhedor o espaço de convivência criado no térreo deste tribunal. Recebam todos, em nome da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, o meu fraternal abraço de agradecimento. Como registro deste notável trabalho de equipe, proponho a consignação de uma nota de elogios nos assentamentos funcionais das autoridades, servidores e funcionários terceirizados, bem como encaminhamento de cópia da ata de sessão para os colaboradores. É isso que eu estou a propor. Todos aderem a essa nota de elogio, os eminentes pares? Então, está aprovada e consignada em nota e que seja encaminhado a quem de direito aqui no caso. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apreciada neste plenário, declaro encerrada, portanto, a presente sessão. Eu agradeço a participação de todos.